Bom dia, mais uma vez. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Júlia Francisco João, eu sou de Moçambique, faço mestrado e sou orientada pela professora Luciana, a quem desde já, mais uma vez, vou agradecer pela atenção, pelo apoio e por me ajudar aqui nesse processo, né, que é o meu mestrado. Principalmente na minha pesquisa, que primeiramente, assim, não era só uma pesquisa, mas pela minha preocupação com as questões ambientais, era mais por esse ponto, mas que de um tempo para cá acabou se tornando meio que um sonho, né? Porque ela é meio enrolada, mas com paciência e com o apoio da professora Luciana, creio que vai dar tudo certo. Então, eu trago como tema hoje uso etnobotânico e propriedades biológicas de plantas negligenciadas, caso dos saberes tradicionais e evidências científicas de Sesamo silencioides, que é a minha planta da pesquisa. Bom, sabe-se que grande parte da população vegetal, da população, usa dos recursos vegetais para a sua sobrevivência, né? Então, são plantas que geralmente não são valorizadas, são muito pouco pesquisadas também, essas que são chamadas de plantas negligenciadas, né? Então é nesse contexto que eu trago a Sesamo silencioides, que é também uma planta utilizada em comunidades africanas de forma tradicional, mas que também é pouco explorada sob o ponto de vista científico. Então, esses são os tópicos que eu irei apresentar aqui, abordar durante a minha apresentação, contexto geográfico, né, onde vou explicar mais ou menos onde que a planta mais predomina, saberes tradicionais, o uso dela de forma tradicional, a composição química da planta, os estudos científicos, os poucos estudos que existem, né? Então, desses poucos eu vou trazer alguns, e as referências e, por fim, os meus agradecimentos. Então, como eu disse, a Sesamo silencioides é uma planta que é utilizada em comunidades em países africanos, né? Em países africanos, tem no mapa de África, mas a planta, assim, para evitar possíveis confusões, geralmente é olhando para a flor dela e para o fruto, né? Que é diferente. Então, olhando para o fruto, dificilmente a pessoa vai fazer confusão com uma outra planta, porque imagino que existam outras plantas com assim mesmas características, né? Mas então o fruto dela, o fruto e as folhas também que são meio peludas, vão garantir que não haja essa confusão. Então, a semente da planta, geralmente, ela fica dentro deste fruto aqui. Bem aqui por baixo desses dois chifres, né? Bem por baixo desses dois chifrinhos aqui. Então, eu fico a imaginar, né, como a professora estava a dizer, nós imaginamos que os animais, tipo, pisam na planta e esmagam e acabam dispersando as sementes, porque ela é muito dura. Eu fico imaginando o tempo que ela leva para degradar, até a semente se despender dela e gerar novas plantas, porque é uma semente bastante dura. Eu mesma, para retirar as sementes dela, eu tive que usar um alicate para abrir. E não foi isso. E não foi de leve, teve que fazer uma forcinha, porque é muito dura mesmo. Ela não só é dura, como a sua semente também é sensível. Ela é sensível, é bem grudadinha, tem que ter muita atenção para tirar ela do fruto. E para o desenvolvimento dela, né, ela carece de ambientes úmidos, é ideal com um solo profundo, bem drenado e com uma fertilidade natural. Sobre a propagação da planta, ela é propagada por semente, né? Isso é uma coisa que também fomos vendo aqui, que ela é propagada por semente, retirando as sementes aí do fruto e
essas são as sementes que eu fui retirando. Deviam ser mais, mas algumas foram estragando, né, no processo, porque requer muita atenção para tirar ela, mas conseguiu um tanto de sementes e enchi essa bandeja com mais ou menos, deve ter 82 células por aí. Porém, dessas 82 sementes que estão nessa bandeja, só 5 delas é que germinaram. Então, imagino, eu praticamente só tinha 5 plantas para toda a minha pesquisa. Mas eu imagino que seja por causa de mudança de ambiente, condições climáticas, esses fatores todos que influenciam, porque antes de passar as sementes para a bandeja, também passaram por todo o processo de desinfecção, levamos elas para fazer o raio-x no setor de sementes, para ver qual embrião estava bom, qual não, fomos descartando, e as que estavam boas, que são essas, mas que também só germinaram 5 delas. Então, eu só tinha praticamente 5 plantas para toda a minha pesquisa. Mas, como estamos aqui para aprender e aprendemos, né? Vimos as formas de propagação, aí um dia nós pegamos 2 plantas delas e pusemos num vasinho para ver se ela ia germinar, né? Era só um teste, mas graças a Deus deu certo. Então fomos multiplicando ela por mudas, né? Até que tivemos esse tanto de vasos, fomos multiplicando mais e mais. Agora temos muita planta, então quanto à planta já não é um problema, graças a Deus. Então, quanto à sua composição química, ela tem presença de compostos como fenólicos, flavonoides, alcaloides, glicosídeos, terpenoides, esteroides e também saponinas, que estão presentes ali como seu composto majoritário, né? É a saponina que é responsável por esse uso dela como shampoo, porque ela tem uma mucilagem mais ou menos parecida com a da babosa. Nem tanto, a da babosa acho que é mais grossa, né? Ela é um pouquinho mais fina, mas é meio parecida. Então, como eu disse, existem pouquíssimos estudos sobre a planta, porém eu trouxe aqui alguns, esses que vão evidenciar o uso dela como um antifúngico, né? E também como para o crescimento e rejuvenescimento capilar. Então, este é o primeiro, né, onde eles avaliaram a utilização do extrato antioxidante de Dicerocarum sinensioides como alternativa ativa em processos de ondulação semipermanente e condicionamento capilar. Dicerocarum sinensioides e Sesamus sinensioides é a mesma planta, né? Só para não fazer confusão, é a mesma planta. O que acontece é que primeiro ela era chamada assim, Dicerocarum sinensioides, mas a partir de 2024, sim, nos finais de 2024, ela foi reclassificada para Sesamus sinensioides. Então, é a mesma espécie. Então, nesse estudo, o que eles fizeram? Primeiro, fizeram a identificação e isolamento de fitoquímicos presentes, né, na planta, usando a cromatografia de camada fina. Fizeram a determinação da atividade antioxidante por método de sequestro de radicais livres e também a incorporação do extrato em 2 formulações, né, para o crescimento permanente capilar e o condicionador capilar. E, por fim, fizeram a avaliação dos danos dos cabelos, no caso. Então, como resultados, o extrato ele apresentou maior potência antioxidante em relação ao controle, né? O permanente capilar com o extrato, ele causou menos danos ao cabelo, ou seja, teve menor dano oxidativo, menor perda de proteínas e a aplicação do extrato ao condicionador capilar também reduziu danos oxidativos e diminuiu danos causados pela radiação UV, né? Mulheres que usam secador, acho que sabem, né? Uso excessivo de secador traz danos ao cabelo, né? Traz o enfraquecimento, o cabelo parte-se devido ao calor, né? Principalmente quando nós usamos ele muito próximo ao cabelo. Então, o condicionador associado ao extrato da planta reduziu esses danos causados pelo
Essa radiação passada pelo secador. Coxina permanente aí quer dizer que para manter o cabelo cacheado? Permanente é um produto nem que usa-se para, aqui chamam de progressiva, é isso? Para alisar o cabelo? Isso. Nós falamos de esfilizar o cabelo. Então aqui falamos fazer progressiva, uma coisa assim. Então, é isso, professora. Então, este outro estudo, eles usaram o extrato da planta para o rejuvenescimento capilar. Portanto, o objetivo deles foi também, primeiro, identificar os fitoquímicos presentes na planta e avaliar a sua capacidade de estimular o crescimento capilar em comparação ao controle, né? Que eles usaram um medicamento padrão, que é o minoxidil. Então, o que eles fizeram? Pegaram em ratinhos com 5 semanas de idade. Primeiro, eles fizeram a depilação, né, na pele do ratinho, para posterior fazer a aplicação tópica do extrato e também outros com o tratamento padrão, né, que é o minoxidil. Quais parâmetros eles avaliaram? Tempo de crescimento, comprimento do pelo, peso do pelo e comprimento da área do folículo. Então, os fitoquímicos que eles identificaram foram glicosídeos terpenoides, glicosídeos esteroides e, por fim, os glicosídeos flavonoides, né? Então, os tratados com glicosídeos flavonoides, eles apresentam um crescimento capilar completo em 19 dias, enquanto que os que foram aplicados o tratamento, né, o medicamento ali padrão, o minoxidil, eles levaram 29 dias. Então, isso demonstra que o extrato da planta tem esse potencial em relação a um medicamento padrão para o crescimento e o rejuvenescimento capilar. Então, este estudo ele vai evidenciar o potencial da planta como um antifúngico, né? O objetivo deles foi identificar também, sempre, primeiro, os compostos presentes, né, nas frações ativas, utilizando técnicas cromatográficas e espectrométricas para avaliar a atividade antifúngica in vitro dos extratos. Então, os extratos eles foram preparados com acetato de etila, testados contra 3 fungos, a Candida albicinaceae, os 2 dermatófitos, o Trichophyton e o Epidemophyton. Então, a atividade antifúngica ela foi avaliada por 2 principais métodos, né? A difusão em disco e a técnica do meio envenenado. E as bandas ativas foram isoladas por cromatografia em camada fina e analisadas por cromatografia gasosa e espectrometria de massas. Então, a análise por cromatografia gasosa, espectrometria de massa, revelou a presença de flavonoides, como a quercetina, a luteolina e isovotexina. Também eles detectaram a presença de terpenoides e ácidos fenólicos. Portanto, o extrato da planta, né, dos exames sinencioides, apresentaram atividade antifúngica, embora foi dependente de concentrações, né? Para o caso dos 2 dermatófitos, aqui o Epidemorphin e o Trichophyton, eles foram mais sensíveis, né? Então apresentaram uma suscetibilidade de até concentração de 1%. E o outro fungo precisou de um pouco mais de concentração, né? Que foi mínima de 6,25. Então, para os 3 houve ali atividade antifúngica, né? Embora cada uma delas dependeu assim de uma certa concentração. E por fim, este artigo, que não evidencia assim o potencial da planta para fins medicinais diretamente, né? Eles pegaram o extrato da planta para reduzir o flúor em águas subterrâneas. Então, sabe que o flúor ele pode estar presente naturalmente em águas subterrâneas devido à dissolução de minerais, né, ricos em flúor que estão presentes em rochas e em solos também.
e que em pequenas concentrações até pode ser benéfico, até é benéfico, né, para a saúde dental, porque também é um elemento que está presente em pastas dentíficas, porém, em excesso, em concentrações maiores, também é prejudicial à saúde. Então, enquanto eu lia o artigo, eu ia pensando na importância, né, de haver esse monitoramento. Não sei dizer se realmente existe ou se faz-se, mas eu fiquei pensando na importância de haver esse monitoramento do flúor em águas, né? Porque vamos lá pensar em pessoas que vivem nas zonas rurais e que usam o poço, né? Fazem poços para a obtenção de água para o consumo. Se esse flúor realmente existir em excesso naquela zona, certamente que essas pessoas vão ter problemas sérios de saúde. Então, isso é só uma preocupação que me passou pela cabeça. Mas, no entanto, o que é que eles fizeram? Eles caracterizaram um precipitado derivado de materiais vegetais mucilaginosos e avaliaram o potencial para reduzir o excesso de flúor em soluções aquosas e em amostras reais de água subterrânea. Eles pegaram a mucilagem, né, retirada das folhas das sesame silicioides, modificaram com alumínio e magnésio para remover esse flúor na água e tiveram como resultado a remoção de até 84,23% de flúor presente em solução aquosa. Eles também verificaram que o precipitado, né, retirado aí da mucilagem da planta extraída com etanol, foi capaz de reduzir a concentração desse flúor em águas subterrâneas de 4,89 mil gramas por litro para 1,17 mil gramas. Então, é uma diferença significativa para um elemento que pode causar danos para a saúde. Então, esse foi o indicador, né, que esse material pode ser uma alternativa eficiente para diminuir o excesso de flúor em águas subterrâneas. Então, praticamente a minha apresentação termina por aqui. Essas são as minhas referências. E eu termino deixando esse trecho, né, que eu retirei de um poema de um escritor moçambicano chamado Mia Couto, que diz: a árvore não é apenas árvore, é morada de espíritos, conselho dos antigos e sombra para os vivos. É um poema que, no geral, ela transmite a valorização da planta como parte da cultura, da memória e dos saberes tradicionais dos africanos. Muito obrigada.